Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um encontro de direitos humanos para a nossa prova de delegado de polícia do estado de Minas Gerais. É sempre muito especial lecionar para essa turma porque estarei ajudando na formação de novos colegas. Isso esquenta o nosso coração e nos dá ainda mais gás para trazermos o melhor conteúdo. E olha, gente, a aula de hoje tem que ficar atento, não pode nem piscar, nós não vamos nem respirar. Eu trouxe a vocês a segunda parte do nosso planejamento, do que nós pensamos a apresentar para essa prova. E em cada um dos blocos eu vou trazer os pontos específicos dos documentos, ok? Então, sem mais delongas, vamos para a tela, vamos começar falando sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos. O que a sua prova pode cobrar sobre a nossa DUDH? Ela pode cobrar três coisas. Primeiro, o aspecto histórico. Segundo, a discussão sobre a natureza jurídica. Terceiro, algum ponto trazido dentre os 30 artigos da DUDH. Então, tem que ler o documento, não tem como fugir disso, tá? O que eu vou falar para vocês? No YouTube do Supremo, tem aula minha sobre o assunto, deem uma olhada, aula, né, mais elástica, aula tratando de artigo por artigo, mas aqui nós vamos nos pontos principais. Primeiro ponto, primeira questão. A questão histórica que a gente já conhece, o ano 1945, criação da ONU, marco da internacionalização dos direitos humanos. E aí, com a Carta da ONU, que trouxe objetivos e princípios para todo mundo, sentiu-se uma necessidade de trazer um documento que observasse os direitos de forma pontual, que trouxesse, elencasse aqueles direitos que fossem considerados os mais importantes aos povos e às nações, ao maior número de povos, ao maior número de estados. Em 1948, portanto, veio a nossa Declaração Universal dos Direitos Humanos, a Resolução 217-A3, de 10 de dezembro de 1948. É uma resolução da Assembleia Geral da ONU. E qual é a grande discussão acerca da sua natureza jurídica? A sua prova gosta disso. Vem comigo, ó. Nós temos dois aspectos a enfrentar, um aspecto formal e um aspecto material, jogando na tela para a gente não perder tempo. Sob o aspecto formal, não há dúvidas de que a DUDH não é tratado internacional. Você vai levar isso para a sua prova, tá? Não é tratado internacional. Não tem dúvidas em relação a isso. É uma resolução da Assembleia Geral da ONU. Resolução 217-A3, de 10 de dezembro de 1948. Maravilha? Tá, Elias, em relação ao seu aspecto formal, eu entendi, não é tratada uma resolução. Mas quanto ao aspecto material, qual é a grande pergunta? A DUDH tem força cogente, é obrigatória, obriga juridicamente os estados? Nós temos duas correntes, a corrente tradicional e a corrente moderna. A tradicional diz que não e a moderna diz que sim. Vamos trabalhar isso. Elisa, como assim? Da seguinte forma. Em relação à forma, a casca do documento, a como ele se apresenta para nós, é uma resolução da Assembleia Geral da ONU, isso fechou. Em relação ao seu conteúdo, a gente tem duas correntes. Uma corrente tradicional, que diz não, a DUDH não tem força cogente, não é juridicamente vinculante, não obriga aos estados, são meras recomendações que os estados cumprem se assim quiserem. Por que a justificativa da corrente tradicional? Porque não há mecanismos de fiscalização, de implementação, de monitoramento, não há sanções aos estados em caso de descumprimento. E mais, a corrente tradicional se socorre ao aspecto formal. Do aspecto formal, ela diz, olha, a DUDH sobre a forma é uma resolução e as resoluções têm caráter de recomendação, não um caráter cogente. Mas vem a doutrina mais moderna, a corrente moderna e fala, não, a DUDH ela tem sim força obrigatória, ela é juridicamente vinculante, ela é cogente, e ela é cogente porque ela trabalha o ius cogens, aquele direito cogente mais obrigatório, que deve ser aplicado ao maior número de estados, ao maior número de nações, um direito que parece razoável a todos nós. Aqui no Brasil, nós temos grandes defensores dessa corrente moderna, como a professora Flávia Piovesan. A doutrina brasileira tende a essa interpretação da corrente moderna, de que a DUDH tem sim força cogente, força obrigatória, até porque, diz a professora Flávia Piovesan, ela
ela é a interpretação autorizada da Carta da ONU. E a Carta da ONU, no seu artigo 103, ela serve aí como um norte para a solução dos problemas no cenário internacional. É dizer, na dúvida sobre o que aplicar no cenário internacional, devemos sempre recorrer aos princípios, aos propósitos previstos na Carta da ONU. Então, existe essa dicotomia na doutrina que você tem que saber, tem que levar para a prova. E mais, eu disse a você que tem um terceiro aspecto que a sua prova pode cobrar, que é o texto do documento em si. Vejam, ele tem apenas 30 artigos. Vocês vão fazer um combinado comigo de lê-los com muita atenção, mas eu vou ressaltar alguns. Primeira coisa que você tem que ler com ponta dos dedos é o preâmbulo, que vai te dar todo o substrato histórico para você enfrentar a sua prova. Nós já falamos sobre isso, mas vale muito a pena ler o preâmbulo para você situar a DU/DH ao longo do tempo. O que você precisa saber também, o artigo 1º, que nos traz que todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos, ou seja, livres, direitos de liberdade, primeira geração, iguais, direito de igualdade, segunda geração, e são dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade, o espírito que norteou a terceira geração de direitos. Então, é correto afirmar que a DU/DH serve aí como uma referência, como um exponencial, como um expoente da terceira geração de direitos, porque já consagra no seu artigo 1º o espírito de fraternidade, ainda que ela não traga os direitos de terceira geração de forma esmiuçada no seu documento. Porque a divisão do documento é da seguinte forma. Do artigo 1º até o artigo 21, nós temos basicamente direitos de liberdade, direitos civis e políticos, direitos de primeira geração. Entre os artigos 22 e 30, direitos de segunda geração. Na verdade, o finalzinho aqui, artigo 29, artigo 30, são mais orientações gerais. Mas a partir do artigo 22, a verdade é que nós temos direitos econômicos, sociais e culturais. Chamo a atenção de vocês para o artigo 4º e para o artigo 5º, que trazem aquelas vedações absolutas à escravidão e à tortura. Eu disse a vocês que os direitos humanos, na aula de características, são direitos o quê? São direitos limitáveis, relativos, sendo sopesados no caso concreto, mas pode haver uma relativização pela doutrina dessa limitabilidade. Qual é? Quando a gente trabalha artigo 4º e 5º da DU/DH. Significa dizer que não haverá a menor possibilidade de se flexibilizar, mitigar, tolerar, aceitar qualquer ato, qualquer prática relacionada à escravidão e servidão ou à tortura. Tá? Qualquer exemplo em prova, já te falei isso, qualquer exemplo em prova que vier nesse sentido, você verá como errado. Mais um ponto que eu ressalto na nossa DU/DH. Todos os artigos que tiverem, arbitrariamente, são ótimas pegadinhas de prova. Por exemplo, artigo 9º, ninguém será arbitrariamente preso, detido ou exilado. Na sua prova, lá na questão 52, você cansado, o examinador coloca que ninguém será preso, detido ou exilado, segundo a DU/DH. E você acaba marcando como correta. Está errado. Cuidado com arbitrariamente. E ele vem também em outros artigos, tá? Ele vem também, por exemplo, no artigo 15, ninguém será arbitrariamente privado de sua nacionalidade, nem do direito de mudar de nacionalidade. Cuidado. Artigo 13 e artigo 14 são campeões absolutos de prova. Artigo 13, todo ser humano tem direito à liberdade de locomoção e residência dentro das fronteiras de cada estado, não é independentemente de fronteiras. E 2, todo ser humano tem o direito de deixar qualquer país, não entrar em qualquer país. Por óbvio, os países têm o quê? Os estados têm regras de soberania. Você não pode entrar neles como você bem quiser, tá? Então, todo ser humano tem o direito de deixar qualquer país, inclusive o próprio, e a esse regressar. O artigo 14 nos diz que todo ser humano vítima de perseguição tem o direito de procurar e de gozar asilo em outros países, mas esse direito não pode ser invocado em caso de perseguição legítima, perseguição legitimamente motivada por crimes de direito comum ou por atos contrários aos objetivos e princípios da ONU. Por exemplo, aquele indivíduo está sendo perseguido legitimamente por conta de um mandado de prisão preventiva. Ele pode procurar gozar asilo em outros países? Evidente que não, tá? Deem uma olhada aqui no arbitrariamente do artigo 17 também, que todo ser humano tem direito à propriedade só ou em sociedade com outros e ninguém será arbitrariamente privado da sua propriedade. Temos aqui também direitos ao casamento, ao matrimônio, à família.
Temos, a partir do artigo 22, como disse, direitos econômicos, sociais e culturais, sendo que os artigos 23, 24 e 25 ocupam-se do direito ao trabalho, a necessário repouso, lazer, limitação razoável das horas de trabalho, férias remuneradas periódicas, direito à assistência social, direito a sindicatos, organizar-se em sindicatos. Prestem atenção. Artigo 26 fala sobre o direito à instrução e esse item 1, para a gente fechar, merece muito a nossa atenção. Todo ser humano tem direito à instrução, que deve ser gratuita, será gratuita obrigatoriamente, pelo menos nos graus elementares e fundamentais, sendo que a instrução elementar é obrigatória. Já a técnico profissional será acessível a todos, bem como a instrução superior, esta baseada no mérito. Saibam diferenciar. Menti que fecharia no 26, vou fechar no 27. Por quê? No 27 tem uma pegadinha interessante, fala sobre direitos culturais e nos traz, inclusive, a proteção dos interesses morais e materiais decorrentes de qualquer produção científica, literária ou artística da qual seja autor. Direitos autorais, portanto, ok? Então, o seu dever de casa é ler com muita atenção, são apenas 30 artigos, os 30 artigos da DU-DH, porque são questão muito provável na sua prova.